Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sou a Morgana, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é desenvolvimento back-end e também citar um pouquinho sobre Kotlin. Só queria confirmar se está aparecendo a minha apresentação ou não, só para ter certeza que vai estar tudo certo. Ok, beleza, então bora lá. Bom, como eu disse, né, meu nome é Morgana, eu sou desenvolvedora back-end, trabalho com isso. Também sou live streamer na Twitch. O que significa isso? Significa que eu compartilho conhecimento fazendo lives na Twitch junto com a comunidade. Também sou co-organizadora da comunidade Feministech e também ajudei a fundar a comunidade chamada Kotlinautas. E também gosto muito de dizer que eu sou evangelizadora da palavra da Ada Lovelace. Para quem não conhece, a Ada Lovelace foi a primeira pessoa a fazer um código, né, um algoritmo de programação. Então é isso. Só para falar um pouquinho sobre as comunidades das quais eu faço parte. A Feministech é um grupo de pessoas, né, que são pessoas que se identificam no feminino e também pessoas não binárias, que compartilham conhecimento, como eu disse lá na Twitch. Só para avisar para vocês, eu vou deixar disponível o slide, tá, galera? Então, cada slide que vocês verem esse ícone aqui, ó, da mãozinha clicando, significa que tem links e vocês vão poder acessar, beleza? Também faço parte da comunidade da Caverna do Patocorno. É uma comunidade de pessoas que são incríveis, assim, e acabaram se conhecendo por causa das lives na Twitch, né? Então, a gente acabou formando aí essa grande comunidade maravilhosa. E aqui tem a Kotlinautas, que basicamente somos algumas pessoas que compartilham conhecimento sobre Kotlin, seja por artigo, palestra, enfim, como for. Então, vamos começar, né? Qual que é a nossa ideia aqui? A gente fala de desenvolvimento back-end, mas antes da gente falar dessa parte de desenvolvimento back-end, vamos conversar um pouquinho sobre o que é programar. Basicamente, programar é a pura magia da tecnologia, eu diria. Mas, assim, a gente brinca, né, que programar é transformar café em código, enfim. Programar é você abstrair alguma coisa do mundo real e trazer para o mundo digital, né? Trazer ali para o código, para você representar aquilo e resolver algum problema, criar soluções para algumas coisas, beleza? Então é basicamente isso. E aí, dentro do desenvolvimento, nós temos algumas partes separadas. Em alguns momentos são separadas, outras são juntas, mas não tem problema. A gente vai falar só um pouquinho de cada uma aqui. Então, nós temos aqui, né, a parte do front-end. Então, o que é o front-end? É quem está fazendo a parte em que o usuário tem total acesso, né? Ele consegue interagir com aquela parte, seja num site, seja num aplicativo, né, no seu celular, no tablet, enfim. É a parte ali do front-end, beleza? E aí a gente tem o back-end, que normalmente é a parte que está ali escondidinha, que dá muita atenção, ou que a galera tem um pouquinho mais de medo, mas a gente está aqui para desmistificar um pouquinho isso, tá ok? Tá, e aí eu falei, né? Lembra que eu brinquei que a gente tem a parte que é tudo junto, a parte tudo separado, enfim, depende muito do momento do mercado, tá? Mas, memes à parte, né, que nós estamos usando aí, existe também a pessoa full stack, né? O que é a pessoa full stack? É juntar o back-end com o front-end? Talvez. Depende muito, tá, galera? Vocês podem encontrar esse termo em algumas empresas, vocês podem encontrar vagas com esse nome, né, na descrição da vaga, que a empresa está procurando uma pessoa desenvolvedora full stack, e normalmente vai ser a pessoa que vai trabalhar tanto na parte do front quanto na parte do back-end, mas depende muito do contexto, tá? Então, eu só quis deixar isso aqui como um adendo para vocês terem claro que vocês podem encontrar esse termo, mas depende sempre muito do contexto, beleza? E aí, com o nosso papel aqui, né, a ideia que é eu falar para vocês sobre o que é o back-end, então vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. O back-end, então, é toda aquela parte do código que normalmente não é o que o usuário ou outro sistema vai interagir diretamente, né? Então, a parte que está escondida, digamos assim. Por isso que às vezes as pessoas brincam, né? Que, igual a gente viu lá no iceberg, que o iceberg, a parte escondida, é o back-end, né? Então, é aquilo que está por trás, é onde a gente costuma colocar regra de negócio, quais são as validações que eu preciso fazer, e também é quem é responsável por se conectar tanto no nosso banco de dados, né? Ou mais de um banco de dados, depende do nosso sistema, quanto em outros serviços, outros servidores. Então, normalmente o back-end é responsável por isso. E ele também recebe essas respostas de volta, né, para poder lidar com aquilo, tratar da melhor forma, de acordo com o que o sistema precisa,
e lidar com aquilo mais para frente. O que significa esse lidar com aquilo mais para frente? Pode ser justamente a nossa interação com o front. Então, a gente sempre vai estar conversando com o front-end. Então, por exemplo, o nosso site lá vai fazer algum tipo de cadastro de pessoas que estão participando da Campus Party. Então, lá no site eu vou ter lá um formulário que eu vou preencher. A partir do momento que eu clicar lá em cadastrar, por exemplo, vai dar um gatilho aqui para o nosso back-end. O nosso back-end vai ter que lidar com aquilo, ele vai ter que saber cadastrar, registrar, validar se tem alguma informação errada e dar uma resposta aqui para o nosso front. Isso poderia ser um aplicativo, tá? Lembrando, ou um site, enfim, são várias formas aqui da gente ter o nosso front, beleza? Só que daí essa questão de comunicação, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a API. Lembrando, né, pessoal, que os slides que tem aqui a nossa mãozinha do clique, é a mãozinha que você pode clicar e vai ser direcionada para um link, beleza? Deixei aqui para vocês alguns artigos que falam o que é API, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, tá? Para a gente ficar alinhado e termos as mesmas questões em relação ao nosso estudo aqui sobre o que é back-end. Então, basicamente, né, é a requisição e a resposta. Se vocês lembram, e aí eu coloquei só aqui request e response, porque normalmente é como a gente chama, ou até as questões que a gente vai programar, o código que a gente vai colocar, vai usar esses nomes, beleza? E aí o que significa, né, o que vai acontecer com esse request e response, como assim, Morgana? Então, vamos lá. Lembra que a gente usou lá a parte do nosso back-end, que estava lá quietinha. E o nosso front foi lá e falou, olha, eu preciso cadastrar essa pessoa participante aqui da Campus Party. Então, a gente recebe aquele bloco de informações que o nosso front vai mandar e vai processar isso. O que significa processar isso? Depende do nosso sistema. A gente pode, de repente, direcionar para um banco de dados, a gente pode, de repente, também direcionar para outro serviço. Às vezes a gente precisa, sei lá, vai validar o endereço de alguma pessoa. Então, eu vou lá no site dos Correios e valido a partir do CEP. Então, assim, tem toda essa comunicação acontecendo aqui dentro da nossa API. E, além disso, nós precisamos de uma resposta. Por que a gente precisa de uma resposta? Porque o sistema que está convocando a gente, né, trazendo aqueles dados para a gente tratar, ou de repente solicitando uma consulta no banco de dados para nós, né, porque não é só de cadastro, né, você pode fazer uma consulta de todas as pessoas, por exemplo, que tinham entre, sei lá, 30 e 40 anos e participaram da Campus Party. E aí você vai solicitar que a API traga essa informação, então precisa de um retorno. Mesmo que a gente tenha uma resposta que seja um erro ou um sucesso, a gente precisa desse retorno, porque é a forma que a gente vai fazer essa comunicação, né? A API é basicamente o nosso canal de comunicação ali entre os sistemas e as coisas que a gente precisa fazer acontecer dentro daquele nosso projeto, beleza? E aí vem a pergunta derradeira, né? A pergunta que todo mundo faz, mas Morgana, por onde eu começo? Qual linguagem de programação eu preciso começar a aprender? Depende, galera, assim, não tem essa questão de qual é a linguagem de programação melhor, qual que deve ser, qual que é a correta, depende muito do nosso objetivo, né? Existem N linguagens de programação. A que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o Kotlin, não porque ela é melhor, não porque é a única, mas é porque é a que eu trabalho hoje em dia, né? E é o que eu estudo diariamente, né? É o que eu participo das comunidades, então é o que eu gosto de conhecer. Mas isso não significa que para mim é a única linguagem que existe, né? Existem outras, Java, C#, JavaScript, enfim, se a gente for falar aqui, vai ficar até amanhã falando linguagem de programação. Então, assim, vamos colocar em mente que a gente não tem que defender a linguagem, tá? A gente tem que entender qual é o objetivo de cada uma e entender qual que é o nosso objetivo de carreira também, tá? Isso é bastante importante. E aí, então, o que eu posso fazer? A gente pode pesquisar sobre a área. Eu quero começar como uma pessoa desenvolvedora back-end. Pô, vamos aproveitar esse evento maravilhoso que a gente está tendo aqui e conversar com outras pessoas. Provavelmente devem ter outras pessoas aí no chat que trabalham, né, com back-end ou que produzem conteúdo falando de back-end. Poxa, quer conversar um pouquinho sobre isso? Me chama para a gente conversar, não tem problema. Entenda aquilo que você está tentando ser inserida, né, ou inserido. E aí, mas beleza, a gente precisa de alguma forma começar a estudar sobre aquilo, né? Tudo bem que a gente não precisa ter uma linguagem de programação logo de cara, mas nós precisamos começar de algum ponto.
O principal, e aí, assim, o que eu falo aqui não é nem só para back-end, tá, galera? É para qualquer coisa que você for aprender dentro da tecnologia. Eu indico muito que a pessoa comece pela lógica de programação, pelos algoritmos, fluxograma e testes de mesas. Mas, Morgana, o que é esse monte de nome? Vamos com calma. Lógica de programação vai te ajudar a exercitar seu raciocínio, né? Seu raciocínio lógico para poder resolver problemas. A gente, né? Nós como pessoas desenvolvedoras somos grandes resolvedores de problemas, né? A gente não é só código que a gente faz. Então a ideia que a gente faz um código é resolver algum problema, seja para criar um produto, etc. O algoritmo é uma forma de representar aquela lógica de programação. O fluxograma é uma forma gráfica de representar o meu algoritmo. E o teste de mesa é o que eu faço para validar aquela lógica que eu estou construindo, beleza? E aí, beleza. Começamos a estudar, vamos indo passo a passo, entendendo o que a gente tem que estudar. Próximo passo, a gente vai estudar condicionais, a gente vai estudar laço de repetição, vai estudar estrutura de dados. Não se preocupem com esses nomes, né? Como eu disse, é um passinho de cada vez. Então, vamos com calma, entender o que está acontecendo aqui, né? Para a gente poder conversar. O que é condicional? É o grande e se, né? É o grande se da nossa vida, teoricamente falando, né? Mas vamos lá para um exemplo. Então, assim, se a pessoa já está cadastrada, então não preciso cadastrar novamente. Essa é uma lógica que eu posso ter no meu sistema. Então, vamos supor, a pessoa manda os dados, e aí, sei lá, pelo e-mail, que normalmente é uma chave única, né, uma informação única que não se repete, pelo e-mail eu posso validar. Primeiro, fazer uma consulta para ver se aquela pessoa existe no meu cadastro. Se não existir, eu cadastro. Se existir, eu não preciso cadastrá-la. Né, só dou um feedback na tela falando, olha, você já está cadastrado. Lembra que a API é extremamente importante a gente ter a resposta, né, que a gente estava falando. Laços de repetição são trechos de código que você precisa repetir mais de uma vez, fazer uma validação mais de uma vez. E estrutura de dados vai te ajudar a entender como trabalhar com aqueles dados que você está recebendo. O que eu faço com esse nome, CPF, e-mail, esse monte de coisa? Como que eu estruturo ele? Será que tem uma forma melhor? Então, assim, são coisas que vocês vão aprendendo aos poucos, beleza? Não para por aí, né? A questão do back-end tem outras coisas. Eu deixo aqui como sugestão um roadmap, né? Um mapeamento de coisas que você pode estudar para back-end. E, como eu falei, né? É um link, então depois vocês podem pegar no slide, não tem problema. Eu só vou falar uma coisa. Quando vocês abrirem esse roadmap, isso aqui é só um pedacinho dele, tá? Não é a ideia que vocês entendam cada pedacinho aqui, mas eu vou dizer para vocês assim, ó, calma, pega seu cafezinho, respira fundo, vai dar tudo certo, entendeu? Não tem problema você ver esse monte de coisa assim. Muitas das coisas que vão estar nesse roadmap são sugestões da comunidade. E lembra do que eu disse, depende do seu objetivo, depende do que você pretende seguir na sua carreira. De repente, não vale a pena você estudar determinada linguagem, vale mais a pena você estudar outra. Por quê? Porque, de novo, depende do mercado e do seu objetivo. Beleza? O mais importante, galera, assim, não importa o destino que você está querendo dar para sua carreira, não importa a forma como você quer lidar com aquilo, que tipo de pessoa desenvolvedora você quer ser, o que importa é praticar. Cada coisinha que você pegar para estudar, pratique. Porque assim, ó, é muito importante também a gente ter um outro detalhe, que é a gente entender qual que é a melhor forma que eu, Morgana, tenho para aprender. Será que é escutando? Será que é lendo? Será que é assistindo um vídeo? Será que é participando de uma palestra, de um evento? Qual que é a melhor forma, né, de aprender e absorver aquela informação? Isso, assim, você não vai identificar de cara, você vai ter que treinar e tentar algumas coisas, e é importante que você faça isso, tá? É importante que você faça esse exercício para você entender, até porque vai facilitar a sua vida, né? Imagina se você fala assim, mas eu não sou muito boa para aprender com leitura. Vou ficar tacando um monte de livro na minha cara? Não vai resolver o meu problema, né? Eu vou precisar, de repente, assistir um vídeo. Beleza, assistindo o vídeo eu consigo entender, porque tem alguém me falando como é que aquilo funciona, né? E me direcionando. Independente de qualquer coisa, o que mais importa é você praticar. Não basta só assistir vídeo, não basta só ler. Se você não fazer o código, não tentar, não ir lá e colocar a mão na massa, literalmente, pode ficar um pouco mais difícil para você. Então, por favor, pratiquem.
Pratiquem de maneira saudável, tá? Tenha também seu momento ali de descanso, seu momento de lazer, mas pratiquem, não deixem de praticar. E aí vem um ponto que, assim, é muito específico, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é o seguinte, é difícil você ver na comunidade, enfim, em qualquer pessoa que está começando, qualquer pessoa que está começando, é muito difícil você ver alguém indicando para ela, falar, olha, começa aqui pelo back-end. Mas aí eu, refletindo, né, sobre isso, tentando entender por quê, porque vamos ver, eu sou uma mulher e trabalho com back-end. Não é tão comum você, infelizmente, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa boa, isso é uma coisa muito triste, inclusive. Infelizmente, não é tão comum você ver mulheres back-end. Mas por quê? Normalmente as pessoas indicam que uma mulher, por exemplo, comece pelo front, porque tem o papinho de que o front é fácil. Primeiro, assim, vamos deixar bem alinhado que front-end não é nem um pouco fácil. Tem toda uma complexidade, existe arquitetura para back-end, ou para front-end, existe teste para front-end, existe todo um contexto ali, existem linguagens, existem frameworks. Então, assim, vamos assumir aqui que front-end não é uma coisa fácil, a gente não pode desrespeitar uma área toda por causa disso, tá? E aí, o que é o outro ponto que normalmente as pessoas colocam? Não, começa pelo front-end, porque o front-end ele dá mais resultado na lata, né? Porque, por exemplo, eu estou fazendo uma página para fazer um site, eu vou lá, coloco o código HTML, eu já consigo visualizar a coisa acontecendo. No back-end isso também acontece. Quando a gente começa a desenvolver a nossa API, a gente já começa a tentar usá-la, né? A gente tenta chamar aquela API, ver o que vai acontecer, começa a testá-la. Então, a gente também tem feedback na hora que a gente está codando em back-end, tá? Então, assim, só quis trazer essa reflexão para vocês, né? E eu acho que foi importante para mim, também é importante que a gente fale sobre isso, para desmistificar um pouquinho. Mas aí as pessoas também falam muito, nossa, mas back-end é uma coisa extremamente difícil, eu não vou conseguir nunca, enfim, não vai dar certo. Calma. Primeiro de tudo, respira fundo, vamos por partes, porque assim, a gente pode sim. Meme, eu não aguentei, gente, tem alguns memes aqui do Senhor dos Anéis, porque assim, né, gosto muito, bastante, inclusive, mas assim, vamos usar esse exemplo do Boromir, por exemplo, eu não sei quem tá no chat conhece o filme, mas ele fala ali, né, não é tão simples você entrar lá no portão do inimigo, né, que é Mordor, e na real, eu quis fazer uma associação aqui com o back-end, que as pessoas falam, não é tão simples assim, você chegar lá no back-end e falar, ah, beleza, vou... Não, galera, vai com os dois pés na porta, entendeu? Do back-end, fala assim, eu vou aprender esse negócio, eu vou estudar, entendeu? Porque assim, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai perceber, porque assim, ó, a gente falou lá de lógica, toda aquele parte do início, né? O que acontece? A gente também vai chegar um momento que a gente vai perceber, poxa, eu fiz um if aqui, né? Aquela questão do se já tiver cadastro, eu não preciso cadastrar novamente. Mas será que tem uma forma melhor de eu escrever esse código? Perceba que você, conforme você vai evoluindo, você vai sentindo também algumas coisas. Se você faz um curso, se você está estudando por fora, através de uma comunidade, algum curso que você adquiriu, faculdade, você pode ter um caminho, né? Você pode ter uma trilha que estão te dando para você ir estudando aquilo. Mas sinta também, conforme você for estudando, coisas que você mesmo vai percebendo, sabe? Isso é bem legal. Então, como é que eu posso deixar meu código melhor? Vou estudar código limpo. Ah, mas será que o meu código está funcionando de verdade? Será que quando eu mexer de novo ele vai continuar funcionando? Poxa, está na hora de eu estudar testes. Mas espera aí, eu coloquei aqui meu código, pensei numa forma melhor de escrevê-lo, mas será que não tem alguma forma melhor de eu estruturar? Porque daí eu não preciso ficar repetindo? Enfim, né? Esse tipo de coisa. Outra questão que a gente tem é o aumento da complexidade. Mas não se preocupem com isso. A complexidade vai acontecer, ela vai rolar, entendeu? E você vai aprender com aquilo conforme a sua evolução. Então, vamos lá. Um passinho de cada vez na escada, vai dar tudo certo, beleza? Outra coisa extremamente importante que a gente brinca muito, né, na área de desenvolvimento, é o Hello World. Então, o Hello World, o que significa, né? O Hello World é aquilo que você... É o primeiro código que você faz. Você coloca na tela uma mensagem escrita Hello World, que significa Olá Mundo. Mas encare isso como um primeiro passo para você evoluir, beleza? Porque, assim, através do Hello World, você já está entendendo algumas coisas daquela tecnologia que você está estudando, e aquilo vai trazer N possibilidades para você. Você pode construir sistemas a partir do Hello World. Então, a partir do Hello World que a gente começa. E aí tem a brincadeirinha que quem não faz o Hello World
vai ter azar naquela linguagem. Assim, não é uma verdade, tá? É só brincadeira da comunidade mesmo. Mas é bem legal você começar pelo Hello World, beleza? E aí, começou pelo Hello World, é só alegria, entendeu? Porque daí, a partir disso, você vai deslanchar. A partir disso, respeite o seu tempo, né? Respeite as suas dificuldades, que você vai conseguir andar com isso, beleza? E aí tem essa questão do Kotlin, né? O Kotlin é uma linguagem de programação que dá para fazer várias coisas, né? O que a gente pode fazer com o Kotlin? A gente pode pensar na questão do desenvolvimento mobile, né, que seria desenvolver lá aplicativos, também consigo desenvolver aqui na parte do back-end, também dá para fazer front-end, também dá para desenvolver lá no Android, né. Então, aqui eu vou deixar só de referência, tá, a documentação da linguagem, e aqui também tem o Twitter para vocês conhecerem, porque eles também postam bastante coisa no Twitter, tá, então isso é bem legal. E aí, beleza. Falamos esse monte de coisa, a Morgana jogou esse monte de informação. Acho que é legal a gente começar a codar, né? Vamos entender um pouquinho sobre a questão de como eu posso começar com a linguagem do Kotlin, tá? Eu vou, novamente, tô só usando o exemplo do Kotlin porque é o que eu uso no dia a dia, beleza? Antes da gente começar a codar, o que a gente tem que pensar aqui, né? A gente tem que pensar o que eu tenho que ter preparado na minha máquina para aquilo funcionar. Não é só a gente achar, beleza, vamos programar aqui em Kotlin, vamos arrasar, mas e aí, aonde que eu coloco esse código, o que eu escrevo, como que eu escrevo, né? Então, vamos entender algumas partes. Primeiro aqui é o IntelliJ. O que é o IntelliJ, né? IntelliJ é uma IDE, e aí o que significa uma IDE? É um software que você usa para desenvolver. Então, é um lugar onde você vai escrever seu código e ele vai te ajudar a construir o projeto, ele vai te ajudar a identificar erros, a desenvolver, organizar os arquivos do seu projeto. É basicamente isso. Então, para o Kotlin, a gente usa aqui o IntelliJ, que a gente vai usar. Tem a versão Community, o que significa isso? Que é a versão gratuita, né? Que a comunidade pode usar gratuitamente. Também tem a versão Ultimate. A versão Ultimate ela é paga, mas tem um detalhe, que se você é uma pessoa que é estudante, se você está na faculdade, tem aquele e-mail institucional, se eu não me engano, que a gente chama, se a sua faculdade tiver cadastro, você consegue usar essa versão paga de forma gratuita. Não tem tantas milhares de diferenças assim entre uma e outra, tá? Eu acho que tudo bem você começar pela community, e se de repente você tiver esse benefício da faculdade, é legal experimentar também a Ultimate, tá bom? Aqui nós vamos usar o Gradle. Por que eu vou usar o Gradle? O Kotlin, ele é uma linguagem que a gente precisa compilar. O que significa isso? Eu preciso passar um sistema que ele vai olhar o meu código, a partir daquele código ele vai construir alguma coisa ali por trás, né? A gente não precisa entrar em tantos detalhes agora no momento. E aí, a partir daquele código que ele vai construir para a gente, ele vai fazer com que aquele código seja possível de ser interpretado pelo meu computador, pela área onde eu estou trabalhando ali, né, fazendo aquele código nascer. Então, ele vai compilar, ele vai construir, vai validar algumas coisas na minha linguagem e colocá-lo lá para funcionar. Tá, isso é um ponto. O que o Gradle faz? Para fazer parte para esse projeto poder funcionar e outras coisas, eu posso ter dependências, digamos assim. Por exemplo, a gente já vai falar dele, mas o Spring Boot vai ser uma dependência. Então, são coisas que existem, frameworks, que já existem prontas, né, que já estão lá para nos ajudar na parte de desenvolvimento, que eu vou colocar no Gradle, e ele vai me ajudar a usar essa ferramenta. Então, o Gradle, a gente fala que ele é um gerenciador de dependências, beleza? O Spring Boot. Primeiro, assim, novamente, né, o Spring Boot eu não estou escolhendo porque ele é o melhor que existe no mercado, eu estou escolhendo porque é o que eu estou estudando e é o que eu estou trabalhando diariamente, tá ok? Existem outras ferramentas, o próprio Kotlin tem uma ferramenta que vai fazer a mesma coisa, uma coisa bem parecida com o Spring Boot, mas vamos entender o que esse Spring Boot faz. Ele é um framework que me ajuda a construir APIs, né? Então, assim, ele vai me ajudar a deixar algumas coisas já prontas, que eu não preciso necessariamente entrar tão a fundo no código para que aquilo funcione mais rápido. Normalmente, um framework ele existe para nos ajudar a acelerar algumas coisas, né, e deixar algumas coisas mais abstraídas, digamos assim. Deu para entender?
Se não deu para entender, podem ir perguntando que a gente vai tentando esclarecer essas dúvidas depois. E mais uma vez, né, como tem aqui o íconezinho, vocês podem clicar aqui depois que vai ter o link da documentação de cada uma dessas ferramentas, tá bom? Outra coisa importante para a gente poder codificar em Kotlin é o que? A gente precisa de um ambiente por trás. Mas, assim, não se preocupem muito com isso. São caixinhas, digamos, vamos entender como caixinhas que a gente coloca, instala e utiliza, que vai também facilitar o nosso desenvolvimento, tá ok? Então, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter algumas siglas, a gente já vai entender que é a JVM e a JDK. Primeiro, assim, o que é JDK? JDK é Java Development Kit, que é um kit de desenvolvimento Java. O Kotlin, ele é muito parceiro, digamos assim, do Java, entendeu? Ele funciona muito bem com Java. Muitas coisas dá para fazer os dois juntos, inclusive. Eu consigo usar coisas do Java dentro do meu código Kotlin, sem nenhum problema. É claro que cada situação é uma situação, a gente precisa avaliar se vale a pena ou não, mas é bem legal ter essa interação entre as duas linguagens. E por que isso também é bom? Porque eu também consigo usar a JVM, e a JVM é o Java Virtual Machine, que é a máquina virtual do Java. Então, a gente tem essa ferramenta, e por que eu deixei ali do lado o OpenJDK? Porque é a versão de código aberto do JDK. Tranquilo? Novamente, se vocês clicarem, vocês vão ter acesso aos links que vai direcionar para como instalá-los. E é importante que você tenha instalado na sua máquina, tá ok? Vamos só destrinchar um pouquinho essa caixinha fechada que a gente estava falando, só para a gente entender melhor por que a gente precisa dela. Dentro do JDK, a gente vai ter aquela máquina virtual que a gente falou, né, que vai ajudar a gente a fazer o quê? A executar aquele código, a fazer aquele código ser entendido pelo meu computador. Dentro dele eu também vou ter bibliotecas, né? Que são bibliotecas, são coisas que estão lá dentro que me ajudam a codar, que me ajudam a fazer o código. E eu também vou ter outras ferramentas aqui dentro. Podemos, em algum outro momento, também entender um pouco melhor sobre o que tem aqui dentro, mas nesse momento em que estamos na nossa discussão, esse é o suficiente para a gente entender por que a gente precisa do JDK especificamente, tá ok? E como eu disse, nada mais legal do que, né, usar o Hello World, né? Então a gente vai começar o nosso código falando oi para o mundo e falando, e aí, galera, estamos aqui codando em Kotlin, beleza? Vamos tentar criar o nosso projeto aqui. Primeiramente, eu vou até já desculpar mais ou menos assim, porque eu estava com o código funcionando. Antes de eu abrir aqui, ele resolveu que ele não queria mais funcionar, então, para não prejudicar a nossa apresentação aqui, eu tirei print das coisas. No finalzinho, eu também tenho um link que ajuda a fazer cada passo que nós vamos fazer aqui, também ajuda a passar pelos erros que vão acontecer e como resolver esses erros, tá? Então, fiquem tranquilas e tranquilos. Mas, por favor, qualquer dúvida é só falar, ok? A gente vai acabar usando alguns prints só para a gente poder entender como foi que foi construído esse código. Então, quando eu abro o meu IntelliJ, né, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto. Então, quando você abrir lá o IntelliJ, vai ter essa janela, né, para poder, com uma certa introdução para aquela ferramenta para você, e nós vamos clicar aqui em Projects e New Project, que a gente vai começar a iniciar o nosso primeiro projeto. Quando a gente inicia o nosso primeiro projeto, lembra que a gente já instalou a JDK, a gente já fez algumas coisas, né? Então, já está meio que pronto só para a gente usar. Aqui em cima no nosso IntelliJ lá, ele vai perguntar para você, o Project SDK, que é o seu kit de desenvolvimento, tá? Teoricamente, ele já vai identificar isso aqui muito fácil e muito na cara. Ele mesmo vai preencher essa informação para você. Se não preencher, existe uma forma de fazer isso, mas só por causa do tempo que eu não vou conseguir mostrar muito especificamente, mas tem lá no nosso documento que eu vou deixar no final, tá bom? Como eu vou codar em Kotlin, eu preciso selecionar aqui a opção Kotlin JVM, certo? E vou escolher aqui a opção do Gradle. O Gradle, a mesma coisa que ele faz, outras ferramentas também fazem. O Maven, por exemplo, também é um gerenciador de dependências. Mas aqui, pelo nosso exemplo, a gente vai continuar usando o Gradle. Tranquilo? E é só dar Next. Vamos chamar nosso primeiro projeto aqui, pode ser o meu primeiro código. Kotlin estava sem criatividade neste momento, mas fiquem à vontade para dar um nome para o qual o projeto vai ser construído, tá ok? A partir do momento que eu criei esse meu projeto, ele vai abrir essa tela
a primeira coisa que ele vai mostrar é a minha configuração do Gradle, porque tem dependências, já tem coisas ali que vão me ajudar a fazer funcionar, e ele vai ficar aqui buildando. Fiquem tranquilas e tranquilos quando vocês fizerem isso pela primeira vez, porque pode demorar um pouquinho, tá? Pode ser que ele demore, por quê? O que está acontecendo aqui? O que você colocar de dependência, ele vai tentar baixar aquilo para sua máquina, para que o seu código consiga usar aquilo como referência e você consiga codar e fazer seu código, seu projeto e tudo mais, tranquilo? E aí, só para você ter certeza que finalizou, embaixo vai aparecer esse build successful. O que significa isso? Que buildou com sucesso, que ele conseguiu baixar todas as dependências que você já pré-definiu ali antes de você começar o seu código, tá ok? Aí, nós vamos começar a entender o que ele criou. A primeira coisa que ele vai criar aqui é isso aqui, ó. Então, o que acontece? Nessa parte aqui que ele vai criar, ele vai aparecer algumas pastas para você. Não se preocupe por enquanto com isso, não se preocupe por enquanto com isso, só com o build Gradle, né, que nós vamos dar uma mexida, mas aos poucos, tá, na sua evolução, você vai entender o que está acontecendo em cada parte dessa pasta. Vamos lá. Aqui ele já vai criar uma pasta para a gente Java, uma Kotlin. A gente não precisa necessariamente dessa pasta Java, a gente pode deletá-la. E a gente vai usar aqui a pastinha Kotlin, beleza? Dentro dessa pasta, eu vou criar o meu primeiro arquivo, né? Minha primeira classe. Então, basta eu clicar lá com o botão direito, New e Kotlin Class, tá ok? Aqui, eu vou ter que dar um nome. Eu estou chamando de main por padrão, e porque vai ser o nosso pontapé inicial, né, para o nosso código ser executado. Então, ele é a porta de entrada, é a parte principal do seu código, é por ali que as coisas vão começar. E nós vamos escrever no nosso código aquela nossa funçãozinha linda e maravilhosa do Hello World. O que está acontecendo aqui? Fun é a forma como eu chamo uma função dentro do Kotlin. Main é o nome da função a qual eu estou construindo, tá? Preciso desse abre e fecha parênteses aqui. Preciso também dar um contexto, né, um escopo para minha função. Então, é para saber o que ela tem que executar. Então, eu vou colocar... Eu nunca lembro se é chave ou se é colchete, eu sempre confundo, mas tem aqui para colocar. E a gente vai escrever o que tem que ser feito. Println é uma função que vai printar uma informação na tela e vai dar um enter depois dela. E aqui é a mensagem a qual a gente quer escrever. Note que no Kotlin a gente não precisa de ponto e vírgula, tá? Normalmente, quando a gente começa a programar, a gente aprende algumas linguagens que têm o uso de ponto e vírgula no final. O Kotlin não precisa. Se você colocar, não vai ser um problema, mas a própria IDE já vai te indicar que você pode tirar aquilo, porque não é necessário. E a gente vai executar nosso código. Dentro lá da nossa IDE, a gente já vai ter uma indicação lá de uma setinha verde, que a gente está conseguindo verificar aqui, e a gente vai colocar aqui com o run. Por quê? Porque eu quero executar esse código e ver se vai dar certo. Para eu ter certeza que vai dar certo, ele vai subir uma telinha embaixo aqui para mim e vai aparecer a mensagem aqui, ó, Hello World, build successful. Apareceu justamente a mensagem que a gente precisava. Tiramos a nossa zica aí da linguagem, vamos começar agora a nossa API, beleza? Como eu disse, a gente está usando aqui um framework que vai nos ajudar a fazer essa primeira construção de API, que é o Spring Boot, tranquilo? Então, com o Spring Boot a gente vai usar, a gente pode entrar no site, que eu também vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? E copiar o código que ele vai aparecer aqui. Por quê? É esse código que nós vamos colocar lá no nosso build Gradle, porque é uma dependência que eu vou adicionar no nosso conteúdo aqui do nosso projeto. É com o Spring Boot que eu vou conseguir construir a minha API de uma maneira mais rápida e fácil. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, e o que eu tenho que fazer? A própria ideia vai te indicar que você precisa clicar num elefantinho que vai aparecer no canto superior direito. Se isso não der certo, vai ter aqui a abinha do Gradle para você clicar e pedir para ele buildar aqui. Na primeira opção que vai ter lá, que são duas setinhas, uma seguindo a outra. Não se preocupe novamente caso demore, porque também é uma dependência que você está adicionando, então ele também tem que baixar aquela dependência. Então depende muito de internet e tudo mais, mas vai dar certo, tá? Fiquem tranquilos. E tranquilas. E aí eu vou ter que mexer na minha classe. Aquela classe que a gente criou lá do main, a gente vai usá-la para fazer o nosso pontapé inicial, né? Nossa primeira parte do nosso código. Então, a gente vai deixar o código dessa forma. O que está acontecendo aqui?
eu estou dentro de um pacote, né, que eu estou desenvolvendo para fazer a identificação. Então, eu coloquei um nome aqui. Aqui eu tenho esses imports eles podem acontecer de maneira automática ou não, tá bom? Depende de como tiver a sua IDE. Mas se não tiver, também não tem problema, basta inserir. Aqui a gente vai fazer a nossa classe, tá? Não se preocupe com o contexto de classe, entendam que é uma parte do código que você precisa ter construída para poder fazer funcionar. Né? Classe é uma coisa que você aprende mais para frente dentro do seu desenvolvimento da parte de back-end. Nós estamos usando aqui, ó, perceba que eu já estou usando aqui o Spring Boot. Ele vai me ajudar a construir aqui essa API. Então, antes da minha classe, eu preciso ter esse @Spring Boot Application. Tranquilo? Vou manter aqui a minha função main, porque lembre-se que a main é convenção, tá, galera? Precisa se chamar main para funcionar. E para eu rodar essa aplicação, eu vou usar o comando run application. E aqui tem que ser o nome da minha classe, que foi o que eu coloquei aqui. Então, nessa estrutura, eu já conseguiria subir um servidor. O que significa isso? Um lugar onde minha API vai rodar. Um lugar onde a minha API vai funcionar, onde o meu código vai estar funcionando. Ainda não é uma coisa publicada, não significa que eu estou colocando isso aqui já na internet, mas é como se o seu computador se tornasse um servidor para a sua API funcionar. Tranquilo? Como que eu sei que deu certo? Eu vou lá de novo, né? Lembre-se de clicar lá com o botão, no botão da setinha verde, executar, né? Ou run, e ele vai rodar a aplicação para mim. Quando ele roda, ele vai começar a subir um monte de coisa. Não se preocupem, porque é a configuração que ele está fazendo. Ele vai usar o servidor Tomcat, ele vai usar algumas coisas aqui que a gente não precisa discutir agora. Entenda só que são ferramentas que estão te ajudando a fazer aquele servidor funcionar, beleza? E ele vai te dizer aonde que vai estar funcionando esse servidor. E ele vai falar aqui pra gente, ó, started main kt. Kt é a extensão do código Kotlin, né, de um arquivo que tem código Kotlin. Main é o nome da nossa classe que a gente criou, que é a main. Então, é isso. Se eu quisesse, dentro dessa porta aqui, eu já conseguiria entender e escutar o que está, né, batendo lá. Posso parar aqui minha aplicação, a própria IDE ajuda a gente com isso, tem um botão de stop, né, que a gente pode parar. E aí eu vou criar agora uma forma de eu chamar a minha API. Eu ainda não criei nenhum código que chame a API, né? Para isso, existe dentro do conceito do desenvolvimento e tudo mais, existe uma coisa chamada controllers, que o nome já dá mais ou menos uma indicação para a gente, que ela vai controlar a direção da minha API. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer. Quando alguém me chamar, né, que eu digo assim, chamar o meu serviço, chamar a minha API, o que eu estou fazendo, eu preciso saber o que eu vou fazer com aquilo. Para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que receber. Então, a controller vai ajudar a gente nisso. Eu criei um pacotinho chamado controllers, né? Por padrão, a gente coloca dessa forma minúscula e chamada controllers. Vou criar a minha classe que vai fazer a controller. Então, vamos lá. Eu coloco a minha classe, Kotlin class, e vou chamar aqui de calculadora. Percebam que não necessariamente a gente precisa falar de uma muito complexa aqui. A API vai ser simplesmente um retorno de uma soma, tá? Mas é só para vocês entenderem o fluxo das coisas sendo construídas e a partir daí vocês deslancharem e criarem suas próprias APIs, tranquilo? Na minha controller, eu vou deixar o código dessa forma. O que está acontecendo aqui? Lembra que aqui é um pacotinho e agora eu tenho um pacote controller? Eu preciso dizer que a minha classe agora está dentro do meu pacote controller. Para a minha classe funcionar, eu vou construí-la lá. Class, o nome da classe. Vou colocar a minha função. Já vamos falar sobre ela. Para entender que isso aqui é uma controller, o Spring Boot precisa que você coloque esse arroba aqui, ó, que a gente também chama de annotation, tá? Os arrobas, mas é arroba REST controller. E aí você pode usar para poder colocar em cima ali e ele identificar que é uma controller e que ali possivelmente alguém vai chamar. Posso também definir um caminho para minha API. Então, eu posso colocar aqui o request mapping. Lembra que request é requisição, né, que a gente tinha visto antes. O mapping é o mapeamento, né, para onde eu vou direcionar. E vou colocar aqui calculadora. E construir minha função. Vou mostrar aqui na frente para vocês a questão da função, porque o Kotlin, ele também tem muita coisa que a gente consegue facilitar no desenvolvimento, tá? Eu não preciso escrever uma coisa muito grande para que aquilo funcione. Percebam que eu fiz a mesma função ali, escrita de duas formas. Então, o que acontece aqui na primeira?
Eu coloquei aqui o fun, lembrando que o fun é a forma como eu defino que aquilo ali vai ser uma função no meu código. Preciso de um nome para minha função, chamei aqui de somar. E aí, o que eu preciso para somar? Eu preciso, pelo menos, a pessoa coloque 2 valores, né? Lembrando que é só um exemplo, tá? Tem outras formas de construir isso. Eu digo aqui qual que é o valor e o tipo dele. No Kotlin é dessa forma, tá? Então, primeiro é o nome da variável e depois aqui é o tipo da variável. Como eu preciso de outro, eu coloco a vírgula e o valor 2, e eu indico aqui para a minha função que tipo de retorno que eu vou ter. Se eu estou somando 2 números inteiros, eu vou retornar um número inteiro. Então, eu vou vir aqui e falar return valor 1 mais valor 2. Essa soma é o que vai retornar na minha API. Mas existe uma forma ainda mais fácil de escrever isso. Aqui já está de uma forma bem simplificada, mas eu ainda posso fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui o fun, somar valores, só para explicar que eu coloquei um outro nome aqui, porque 2 funções com o mesmo nome não funcionam da forma que a gente vai colocar aqui, né? Com os mesmos atributos, com os mesmos parâmetros, desculpa. Então, é só para que não desse erro aqui no meu código, tranquilo? Aqui a gente colocou também, assim, o valor 1, o valor da forma, que eu preciso receber esse valor, mas como eu só vou retornar a soma deles, eu posso simplesmente dizer que a minha função, quando alguém chamá-la, é igual ao retorno dessa soma. Então, basta eu fazer da segunda forma também, que não tem problema e vai funcionar, tá ok? Usando aqui, então, a nossa função mais simples, né, que eu acabei escolhendo por ela, eu também posso fazer um mapeamento, e eu preciso dizer de que forma que eu vou chamar a minha API. No caso aqui, eu quero que ela me retorne um cálculo. Eu não vou salvar nada, eu não vou ir num banco de dados, eu não vou alterar uma informação, eu vou só bater na minha API e retornar um valor de uma soma. E o que eu estou... A continuação da sua API, né? Quando alguém chamar a sua API, vai ter que colocar barra calculadora, barra somar, para que isso funcione, tá ok? E aí, eu peço desculpas, ficou bem ruimzinho aqui o print do post, mas era só mostrando a forma como funciona a nossa API. O Postman é uma ferramenta também que nos ajuda a testar algumas coisas, na qual eu consigo chamar a minha API e ela vai me retornar ali o que eu estou esperando, né? Eu consigo testar o que eu estou codificando lá no meu código. Então, de que forma que a gente chamaria essa API? Lembra lá que liberaram para a gente lá no localhost porta 8080. Então, o começo da minha API é isso daqui, né? O local onde está o meu servidor. Lembra também que a gente colocou no nosso caminho lá, calculadora, somar. Então, eu preciso pôr isso daqui também. Barra calculadora, barra somar. Só que a gente também decidiu que a gente teria parâmetros na nossa função. Por quê? Porque a gente quer saber quais são os números, né? Que a pessoa que está chamando aquela API quer somar. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui um ponto de interrogação. Isso significa que eu vou adicionar algumas informações aqui na frente da minha API e vou colocar o nome do parâmetro e o valor. Como eu tenho 2 parâmetros, eu vou adicionar mais um. Então, eu coloco e comercial, valor 2, que é o nome da minha segunda variável, igual a 20. Então, o que tem que acontecer aqui? Eu estou somando um valor 10 com 20 e ele vai retornar aqui para mim 30. Não necessariamente você precisa retornar só o número puro. Você pode formatar esse resultado, você pode entender o que está acontecendo, de que forma que você pode dar essa informação, se precisa de uma mensagem ou não. Mas lembre-se que aqui é só um exemplo, tá? Para a gente poder entender como que funciona. Eu sei que não está dando para enxergar aqui, mas lembre-se do retorno. O retorno que nós falamos lá no começo da nossa API, né? Então, além da resposta da soma, eu preciso dizer se deu certo ou não. Uma outra coisa muito importante para a gente estudar quando a gente está estudando back-end de API são status code, que a gente chama, né? Que é o HTTP status. É o que pode acontecer com essa requisição aqui. Deu sucesso? Deu erro? Qual tipo de erro? Por que deu aquele erro? É uma forma da gente mapear e entender o que está acontecendo. No caso do sucesso, ele retorna ok e o número do status é 200. Mas poderia, por exemplo, ter dado um erro no meu servidor, então ele retornaria 500. Enfim, tudo depende, mas lembre-se que cada passo de cada vez, né?
em determinado momento nos seus estudos, você vai identificar essa questão dos status code, você vai estudar e começar a entendê-los. Não se preocupe em decorar nada do que eu estou falando aqui. Como eu disse, eu vou deixar aqui disponível para vocês um passo a passo de tudo que a gente falou, de como que eu construo. Também deixei aqui alguns erros que podem acontecer para vocês entenderem o que vocês podem fazer com aquele erro, tá? E acessá-lo, enfim, se tiver dúvida na hora que vocês estiverem tentando construir, lembre-se de praticar, né? É importante praticar. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar lá, ou no artigo, ou me chamar, enfim, que a gente conversa, não tem problema, tá ok? Vou deixar aqui para vocês, então, algumas das redes, mas basicamente você consegue me encontrar com o morgana.dev, é o site, lá tem todas essas redes aqui, se facilitar para vocês. Mas, como eu disse, né, Morgana Dev em todo lugar, é a forma como vocês vão me achar. Aqui eu estou deixando o link dessa apresentação, então é bit.ly/conheca backend, né? Porque não é o acento, porque tem um link ali da nossa URL, então não vai ter o acento, então vai ser conheca backend, tá ok? Se vocês acessarem esse link, vocês já conseguem acessar o slide. Gostaria só de deixar mais uma mensagem aqui, antes da gente ver se tem alguma pergunta ou alguma coisa, que é que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, eu deixo essa mensagem para vocês aqui, de Êxopo, para que vocês possam refletir e que vocês também participem de comunidades, compartilhem conhecimento, coisas que vocês estão estudando. Não se preocupem com o nível. Aquilo que você sabe já pode ser uma grande diferença para outra pessoa, tá? Então, usem isso, aproveitem da comunidade para que a gente possa crescer todo mundo junto, certo? Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que estava no chat. Eu bati o olho aqui de vez em quando para ver vocês. Muito obrigada, a galera da caverna que está aí, todo mundo que veio dar um oi, todo mundo que veio interagir aqui com a gente. Novamente, vou deixar ali o link da palestra. E fiquem à vontade se a gente tiver algum tipo de pergunta, alguma coisa. Se não, é só isso. Muita gratidão por estar participando de um evento que eu gosto muito de participar presencialmente. Estou morrendo de saudade, né? Mas é isso. Muito obrigada, Levi Chica, Pokémon, a Fê, o Paulo, o Leandro. Oi, Lê, você tá aí. Diogo, o Fri Frofri. Gente, muito, muito legal ver vocês aqui. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Não sei se temos perguntas. Não consegui me notar nisso. Peço até desculpas. Mas se tiver, eu fico à disposição para a gente esclarecer, beleza? Vamos ver ali, tem uma pergunta do Pokémon. Como faço para convencer uma pessoa que quer começar a programar que back-end é bom também para iniciar? Olha, eu diria que é porque a gente tem que falar assim, é a parte mais legal. Não, brincadeira. Uma forma, assim, é difícil a gente convencer alguém, né, Poki? A pessoa fazer aquilo que a gente acha legal. Mas, assim, faz parte do desenvolvimento. Acho que tem todos os desafios por trás, né, do back-end, que a gente pode mostrar para aquela pessoa, também mostrá-la quais são os alcances que uma pessoa back-end tem, né? O que você consegue construir no back-end? Você consegue se comunicar com um banco de dados, você consegue se comunicar com mais de um banco de dados, se você quiser. Você consegue entender o funcionamento do que está por trás ali de um sistema. Você consegue aprender isso, né? Lembrando que cada um no seu tempo, é claro. Mas eu acho que é uma boa forma de convencer. Eu gosto bastante de back-end, sou suspeita para falar, né? Mas é isso. Galera, muito obrigada pelos parabéns, pelas mensagens que vocês estão deixando aí. É muito reconfortante saber que vocês estavam aí acompanhando e interagindo com a gente, beleza? Se tivermos mais alguma pergunta, estou disponível. Se não, tamo junto. E juntas. Coraçãozinho para todos vocês. Vocês são incríveis, vocês são incríveis.